Estamos de volta, tá? Ana Cristina, que Deus abençoe. Estaremos fazendo menção da palavra do Senhor que está no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, versículos de número 16. E as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para as tuas obras, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e a esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Paz do Senhor, minha amiga Juliane Duarte, que Deus abençoe a cada dia mais e mais. Convide aí os amigos, vamos estar fazendo menção agora dessa palavra. Aleluias. Irmãos, o contexto do texto horas lido, Isosete, que Deus abençoe a cada dia mais. O texto horas lido, ele é bem conhecido de todos nós e de vós outros que somos leitores assíduos do exemplar da Bíblia Sagrada. Toda vez que nós lemos o livro do profeta Jeremias, ou o livro do profeta das Lamentações, nós vamos voltar a um tempo difícil da nação de Israel. A Bíblia, ela vem nos orientando que houve um tempo em que o Senhor, ele começou a tratar com o seu povo. Deus tinha escolhido Israel para um propósito. E Israel estava desgarrada como ovelha que não havia pastor. Deus estava indignado com as atitudes de Israel, porque Israel tinha deixado o primeiro amor. A Bíblia vai dizer que mulheres, homens, crianças, sacerdotes estavam se contaminando com o pecado. Uma hora adoravam ao Senhor,
Outrora se prostravam diante de Baal, Baal-zebu, Astote e Astera. Foi-se trocado o culto genuíno ao Senhor para culto aos deuses pagãos. A Bíblia vai dizer que o pecado era tanto dentro da nação eleita do Senhor, que chegaram a profanar o templo de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, ele não se deixa escarnecer, e por isso ele resolve tratar com o seu povo. Mas antes da espada do Senhor descer sobre o seu povo, Deus por diversas vezes chamou a atenção do seu povo pelos seus servos, os profetas. Há aproximadamente 600 anos antes de Cristo, em uma época remota do povo de Deus, Deus se manifesta a um jovem chamado Jeremias. Jeremias ouve a voz do Senhor, e o Senhor relata para Jeremias que ainda antes que Jeremias se formasse no ventre da mãe, o Senhor já tinha o santificado, e antes que Jeremias saísse da madre, o Senhor já tinha o posto como profeta entre as nações, e todas as palavras que o Senhor colocasse nos lábios de Jeremias, Jeremias havia de pronunciar contra a casa de Israel. Jeremias, sabendo que seria difícil, seria árdua esta responsabilidade, porque na época os mancebos não poderiam opinar no meio dos anciões, ele olha para o Senhor e expressa: ó Senhor Jeová, eu não passo de uma criança. Jeremias, não digas que tu não passas de uma criança. O que vê de Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira, pois viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir com ela. Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus promete, está prometido. Quando Deus determina, está determinado. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículos de número 27. Se o Senhor dos exércitos determinou, quem, pois, pode invalidar? Se seus braços estão estendidos para abençoar, quem, pois, pode fazê-lo voltar atrás? Quando Deus resolve agir a favor de um dos seus escolhidos, não tem principado, não tem potestade, não tem Zé Pilintra, não tem fofoqueira, não tem obra de feitiçaria que faça parar o agir de Deus. Certa feita, Balaque foi tentar ali incentivar Balaão a amaldiçoar Israel. Deus se manifesta a Balaão e diz: como podes tu amaldiçoar o que eu tenho abençoado? Contra Israel não vale feitiçaria, contra Jacó não vale encantamento. Então as armas do inferno não prevalecem contra um escolhido de Deus. As armas do inferno não prevalecem contra um escolhido do Senhor. Quando o escolhido está na posição, quando o escolhido está agradando os olhos daquele que o escolheu, o Senhor se levanta, o Senhor manda os seus santos anjos para pelejar. A palavra vai dizer no livro de Salmo, capítulo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vê, irmãos, que o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Se no passado ele operou a favor da vida de Daniel, no presente ele vai operar a favor da tua vida. Se no passado ele fez justiça a favor de Mardoqueu, neste tempo presente ele vai entrar na tua causa e vai fazer justiça a teu favor. Se no passado ele abriu o mar para Israel passar a seco, neste tempo presente ele vai abrir porta onde não há porta, vai lançar por terra as muralhas, vai te passar por cima das águas, e ao chegar do outro lado você vai dizer: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Vede que o Senhor não deixa os seus servos serem envergonhados. A Bíblia vai dizer que envergonhados, confusos e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra o povo de Deus. Certa feita, a Bíblia vai dizer que Moabe, os filhos de Amon, eles agora estão se levantando contra o rei Josafá. A palavra do Senhor vai dizer que quando Josafá entra no santuário, entrando ele no santuário, começa a buscar a presença do Senhor, o Espírito do Senhor se apodera de Jaaziel, e Jaaziel vem dizendo:
dizendo: prestai atenção, ó rei Josafá, e vós todos os moradores de Judá, porque o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, porque a peleja não é vossa, senão do Senhor. Agora Josafá toma posse daquela palavra, e a Bíblia vai dizer que o Senhor pôs emboscadas contra os adversários do povo de Deus. A Bíblia vai dizer que Josafá, tomado agora pela presença do Senhor, ele vai olhar para Judá e vai dizer: creia no Senhor teu Deus, estarás seguro, creia nos teus profetas e prosperareis. Se Deus prometeu, está prometido, irmão. Se Deus determinou, está determinado, irmã. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que faça escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Estão olhando para a sua causa, estão julgando a sua causa como uma causa difícil de ser resolvida, mas Deus está falando: agindo eu, nada pode impedir. Estão olhando para a sua família, estão dizendo que não haverá mais jeito para a sua família. Deus está mandando te dizer: agindo eu, quem impedirá? Estão olhando para os teus projetos, estão dizendo que não há mais jeito para o seu projeto. O Senhor manda te dizer: agindo eu, quem impedirá? Mas o ser humano tem algo dentro de a tal da ansiedade, gosta de resolver tudo no já, gosta de resolver tudo no seu momento. Se as coisas começam a dar de forma desregrada, não é da forma que muitas das vezes você quer que ande, você já começa a ficar desesperado. Tá e saber que o Senhor é Deus. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Por que, pregador, você está falando isso? Porque há um tempo determinado para todo o propósito de Deus embaixo dos céus e sobre a terra. Se Deus prometeu agir sobre a vida do teu filho, Ele vai agir. Se Deus prometeu agir sobre a sua área financeira, Ele vai agir. Se Deus prometeu abater aqueles que estão te perseguindo e te colocar em destaque na terra da tua aflição, Ele vai fazer no tempo determinado. A Bíblia vai dizer que por um período, espaço de tempo, agora o rei Sanaqueribe, rei da Síria, começa a se levantar contra os moradores de Jerusalém, contra os filhos de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que não tinha na época de Sanaqueribe nenhum rei, nenhum reino que fosse tão potente, que tivesse o poder bélico tão potente como o rei Sanaqueribe. A Bíblia vai dizer que chega um período de tempo que o rei Sanaqueribe se levanta contra o rei Ezequias e manda uma carta de afronta dizendo: porventura o vosso Deus vos fará livrar de nossas mãos? Vede o que eu fiz às outras nações. É sempre assim. Tem pessoas que estão olhando para você, estão dizendo: cadê o teu Deus? Ainda não agiu teu favor. Que Deus é esse que tu serve, que até agora Ele não operou milagre a teu favor? Aí você entra na igreja, muitas das vezes sai da igreja, volta para casa e fica se lamentando no seu quarto: até quando, Senhor? Eu não aguento mais, Senhor. Olha essa situação. No meio da sociedade você sorri, no meio da sociedade você dá glória a Deus, no meio da igreja você dá lugar ao varão, fala em língua estranha, mas a realidade oculta é outra, a realidade no secreto é outra, a realidade no teu particular é outra. No teu particular você mais chora do que ora, no teu particular você mais reclama com Deus do que agradece. A Bíblia vai dizer que o Senhor estava observando tudo e o Senhor manda agora Isaías profetizar, dizendo: escutai, ó rei Zedequias, por causa da afronta que veio do rei da Síria, não vos preocupeis, porque nem com espada, nem com lança, nem com espécie de tranqueira nenhuma adentrarão sobre esta cidade. Pelo caminho que estão vindo, pelo mesmo onde fugir, o Senhor estava vendo a afronta, o Senhor estava vendo a situação, e agora o Senhor vai fazer com que os inimigos de Israel viessem ser destruídos. A Bíblia vai nos relatar:
enfática em dizer que agora o Senhor começa a levantar o império babilônico pelas mãos de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Babilônia tinha sido destruída pelo reinado da Síria, mas agora estava sendo reedificada, e Babilônia seria a espada da justiça de Deus para destruir Sanaqueribe e começar a tratar com o seu povo, com Israel e toda a casa de Judá. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jeremias está ali tendo um particular com o Senhor, no capítulo de número 1, o Senhor ainda lhe faz uma segunda pergunta dizendo: Jeremias, o que vê? Vejo uma panela virada para o norte, pois viste bem, porque do norte virá a assolação contra o meu povo. Deus usaria a Babilônia, Deus usaria Nabucodonosor para começar a tratar com o seu povo, a fim de fazer o seu povo voltar ao primeiro amor. Eu entendo aqui que muitas das vezes Deus permite o vento, que muitas das vezes Deus permite a prova, que muitas das vezes Deus permite a luta, para que você venha se posicionar, para que você venha se despertar, para que você venha voltar a adorá-lo em espírito e em verdade. Luta. Não passa luta só quem está em pecado, não. A Bíblia vai dizer que havia os remanescentes dentro de Israel. Ei, quem é cristão fiel vai passar em perseguição também, mas só há uma diferença. Há uma diferença. Que diferença é essa, pregador? É Deus que honra os seus cristãos fiéis, é Deus que honra os seus servos fiéis. Vede que Daniel permaneceu fiel, e mesmo dentro da Babilônia, encarcerado, Deus o honrou. Vede que Daniel permaneceu fiel, e quando foi lançado na cova dos leões, o Senhor o honrou. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis. Quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, o Senhor se manifestou e deu vitória. Então eu entendo aqui que provação não é só para quem está em pecado, não. Provação é para quem está na posição também, a fim de que aperfeiçoar ainda mais o vaso, a fim de amadurecer mais o vaso, a fim de glorificar o nome do Rei da Glória através do seu servo fiel. A Bíblia vai dizer que quando Babilônia agora entra dentro das províncias de Jerusalém e dentro das províncias de Israel, a palavra do Senhor vai dizer que casas foram queimadas a fogo, que as muralhas de Jerusalém foram destruídas. Agora Nabucodonosor vai armar investida contra o templo do Senhor. A palavra vem relatando que foi-se destruído o templo de Deus, e agora os utensílios foram transportados para dentro da Babilônia. A Bíblia vai dizer, segundo o contexto histórico relatado pelos historiadores, que famílias foram destruídas, mulheres foram violentadas, as que estavam grávidas tiveram os seus fetos arrancados a fio de espada, jovens foram mortos a fio de espada, homens foram transpassados cativo ao cativeiro, jovens foram levados ao cativeiro. Foi um total, aleluias, foi uma total provação. Quem olhava para Israel dizia: não há mais jeito. Quem olhava para Jerusalém dizia: não há mais jeito. Mas havia uma promessa de um tempo. Havia uma promessa que depois de 70 anos o cativeiro seria quebrado e a glória do Senhor se manifestaria de novo. Pregador, não estou entendendo. Essa provação tem tempo. Ela tem durabilidade. Ela teve o dia de começar e também tem o dia de terminar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quem passava por Judá, quem passava por Jerusalém, dizia: não há mais jeito. Mas quando o Senhor se manifesta, Ele vai dizer: profeta, cessa as tuas lágrimas, contém as tuas lamentações, porque há galardão para as tuas obras, porque os vossos filhos voltarão da terra do inimigo. Deus está falando: não vai terminar assim não. Não vai acabar desse jeito assim não. Estão dizendo que não há mais jeito, mas eu vou restaurar a glória em Israel. Estão dizendo que não há mais esperança, mas eu vou restaurar a glória em Jerusalém.
De repente você não está entendendo porque você está passando por isso. De repente você está sendo infectado com as palavras negativas que você anda ouvindo. Mas eu vim como boca de Deus dizer: Deus tem contemplado as tuas orações. Deus tem contemplado o teu momento de jejum. Deus tem contemplado o teu momento de dedicação a Ele. E é por isso que Ele manda eu te dizer que Ele vai te tomar pela tua mão direita e vai te honrar e te exaltar perante aqueles que te afrontam, perante aqueles que te humilham, perante aqueles que dizem que não há mais jeito. Segundo a Bíblia Sagrada, podemos entender que o caos era iminente, que a provação era tão grande, que se muitos do que eu conheço tivessem lá, iam querer a morte, mas não iam querer passar o que estavam passando. Qual de vós que está me ouvindo aí agora, já não passou um momento de tribulação tão grande, tão grande, tão grande, que preferiu a morte do que continuar passando o que está passando? O Senhor vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluias. O tempo pode ser de adversidade, mas o que Deus tem preparado para os seus escolhidos vai além daquilo que tu possa imaginar. Oh, glória! A situação pode ser o contrário daquilo que Deus tem te falado. Mas a última palavra não é do homem, é de Deus. E se credes, verás a glória de Deus. Se você crê, vai ter restauração para o seu casamento. Se você crê, vai ter restauração para a tua vida espiritual. Se você crê, se você se posicionar, se você entrar dentro do querer de Deus, o Senhor fará maravilhas a teu favor. Josi Ferreira, que Deus abençoe. Transmito um abraço para o povo aí. Quem está dizendo que não há mais jeito é porque não conhece o Deus que você serve, meu irmão. Na hora da adversidade, some os amigos. Na hora da adversidade, some os companheiros. Mas há um amigo mais chegado do que o irmão. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Para cada dia de vergonha e afronta, o Senhor te dará dupla honra. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã o sol da justiça brilhará. O choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quantas noites você tem passado em claro orando? Você ora à noite, você ora de manhã, mas chega um momento do dia que você sente e fala: Deus, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Se te mostrares frouxo no tempo da tua adversidade, pequena será a tua fé. Mostra para essa aprovação a grandeza do teu Deus. Eu passei 12 anos nas mãos de Satanás, bebi sangue humano, tentei suicídio, tive overdose, fui cavalo de Satanás, até o dia que eu resolvi me prostrar de alma, corpo e espírito diante do Senhor e reconhecer que sem Ele eu não era nada e não sou nada sem Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e Ele resolveu cumprir a sua promessa em minha vida. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que honrou o profeta no passado, porque a cidade de Jeremias também tinha sido destruída. Os parentes de Jeremias, os amigos de Jeremias perseguiam Jeremias. Eles viram a assolação chegar.
Eles viram a provação chegar. Jeremias vai sentir na pele a dor da perda. Ele começa a se questionar, a se lamentar. E o Senhor falou: calma, profeta, calma, porque há esperança, há galardão. A história não acabou, a situação não vai terminar assim. Eu vou agir, eu vou mudar essa situação. E no findar de 70 anos, Deus levanta Ciro. E quem era Ciro? Um ímpio que não tinha intimidade com Deus, mas foi usado por Deus para dar livramento ao seu povo. Pregador, eu não estou entendendo. Deus vai usar quem Ele quer, a hora que Ele quer, no momento que Ele bem entende, para ser um canal dele em sua vida, no seu ministério, na sua família. Então creia que o Senhor está no controle dessa situação. Aleluias! Creia que o Senhor está no controle da tua família, do teu ministério, dos teus projetos. Prepara para cultuar o Senhor e dizer que com grandes coisas fez o Senhor a meu favor, e por isso estamos alegres. A Bíblia vai dizer que havia um moço que era cego de nascença, e a sociedade excluía este moço porque era lei à época. Pessoas enfermas com problemas não podiam ficar no meio da sociedade. E os discípulos de Jesus perguntaram: quem foi que pecou, o pai ou a mãe desse moço para ele vir assim? Jesus falou: o que está sobre ele é para que o nome do meu pai venha a ser glorificado. Jesus unta, faz lodo, põe nos olhos do menino, faz ele se lavar no tanque de Siloé. A nata da sociedade estava ali, porque o tanque de Siloé era um marco histórico. Jesus, ele sabe como trabalhar, meu irmão. Nós que muitas das vezes não sabemos esperar o tempo de Deus. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai cego. Quando ele se lava, ele volta enxergando. Aí a sociedade começa: esse não era o cego, a outro talvez seja, o outro eu acho que sim. Ele expressa: sou eu. Aí perguntaram o que aconteceu, e ele falou: encontrei um homem chamado Jesus. Ele cuspiu no chão, fez lodo, untou os meus olhos e me determinou que eu lavasse os meus olhos no tanque de Siloé, e eu assim o fez. Sabe qual é o mal? Você está querendo vitória, mas não está querendo obedecer à ordem do Senhor. Você está querendo vitória, mas não está querendo se prostrar no querer do Senhor. Ei, quem é rebelde não tem vitória. Quem é rebelde não vê promessa. Quem é rebelde, o Senhor não tem aliança. O mal de Saul foi não ter dado ouvido à voz de Samuel, ou à voz de Deus pelos lábios de Samuel. O mal de Acã foi não ter dado ouvido à voz de Deus pelo lábio dos seus escolhidos. Mas aquele jovem não, ele dá ouvido à voz do Senhor. A Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que evangelho é esse? Que não se há perdão. Que evangelho é esse? Que não se há reconciliação pura. Que evangelho é esse? Que uma hora está na igreja adorando e uma hora está no mundo cheirando cocaína, bebendo cachaça, fumando maconha, se prostituindo, escutando músicas indecorosas. Que evangelho é esse? Deus estava fazendo promessa a Jeremias que iria restaurar a história de Israel. E quem era Jeremias? Profeta que se manteve fiel mesmo nas provações. Sou casado há 16 anos. No início traí a minha esposa, cheirei cocaína, me desviei dentro da igreja. Quantas vezes pedi perdão, mas fazia a mesma coisa de novo, até o dia que o Senhor resolveu tratar comigo.
Continuei com a mesma esposa, ela me perdoou, eu a perdoei. Ela continuou orando por mim, até o dia que Jesus me alcançou, me libertou, e hoje eu estou aqui, uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e tudo novo se fez. Que evangelho é esse? Que não se paga mais o preço pelo marido, que não se paga mais o preço pelo pai, pela mãe. O evangelho egoísta. Estamos vivendo uma geração de pessoas egoístas, querem a bênção só para si. A Bíblia vai dizer que Jó teve o seu cativeiro mudado quando ele orou pelos seus amigos. Ele estava na prova, mas estava alegrando o coração de Deus. Aleluias. Eu estou te falando do que eu tenho experiência. E a Bíblia vai dizer que quando aquele jovem ouve a voz do Senhor e lava os seus olhos, ele volta enxergando. Deus honrou ele no meio daqueles que o humilhavam. Sabe quem que estava perto do tanque? A fofoqueira. Sabe quem estava perto do tanque? A macumbeira. Sabe quem estava perto do tanque? Os parentes que não gostavam mais do menino. Porque quando as caravanas chegavam naquela cidade, queriam ir no tanque de Siloé, porque era o marco histórico da cidade. Deixa eu te dizer, o dia que você aprender a obedecer a Deus, o dia que você aprender a aplicar a palavra de Deus em tua vida, você vai ver os céus abertos, você vai viver milagre, você vai vivenciar milagre. Você vai dar a volta por cima. Hoje é dia de você refletir na palavra de Deus. Israel passou pelo que passou, porque não deu ouvido à voz do Senhor, não se humilhou, não desceu. Muitas das vezes nós vemos o pecado no nosso próximo, mas se esquecemos de nos autoanalisar. Deus quer mudar a tua história. Jesus quer entrar na tua história e quer mudá-la de uma vez por todas. Ele quer te levantar. Ele quer te fazer dar a volta por cima, mas só depende de você. Quando Agar sai errante da casa de sua senhora, o anjo se manifesta e pergunta a Agar: de onde vens tu? Ela responde: eu venho da casa da minha senhora. Ei, volta e te humilha. Quando ela volta e se humilha, Deus muda a situação de Agar. Sabe qual é o mal da nossa geração? É uma geração tupetuda. É uma geração que não escuta conselhos. É uma geração que não escuta mais a voz do Senhor. É uma geração que quer viver de visão e revelação e não medita mais na palavra de Deus. Não ouve mais os conselhos do Senhor. Eu perdoei o homem que estrupou a minha mãe. Eu vou repetir para vocês. Eu perdoei o homem que estrupou a minha mãe. Queria encontrar com ele e o abraçar. É muito fácil querermos o perdão de Deus, mas nós não abrimos o coração muitas das vezes para perdoar o nosso próximo, só perdoamos de lábios. Israel tinha mágoa, Israel tinha pecado. Muitas das vezes vemos pecado em muitas coisas, mas os mínimos pecados estão escondidos dentro da alma do ser humano. Então te humilha perante as fortes mãos do Senhor. Entrega teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Ele quer enxugar do teu rosto todo pranto. Ele quer te dar um motivo para você se alegrar, mas isso só depende de você. Para de ser crente pirracento. Para de ser crente contagioso. Para de ser crente que fica contendendo com Deus. Você só consegue arrancar um glória fervoroso quando tudo vai bem.
Irmãos, eu tenho uma perna com 3 pinos, uma platina, 5 parafusos, uma prótese de tubo de fibra. Eu pensei que não havia mais solução para mim. Eu me entreguei, parei de orar, parei de jejuar. Deus só queria um posicionamento meu. Não me posicionei, vi a morte de frente. Tive que me posicionar num leito de um hospital. Graças a Deus estou aqui com vida para servir de referência para você. Então sacode a poeira do teu corpo. Ei, o cantinho da cama está te esperando. O cantinho do sofá está te esperando. Os montes estão te esperando. Ei, as esquinas estão te esperando. Quantas pessoas foram evangelizadas por você, mas agora não estão sendo mais. Mas o Senhor ainda quer dizer para você nessa tarde, ainda há esperança, só depende de você. Colocarei caminhos no deserto e rio em lugares ermos. Farei fluir um manancial de água cristalina nos desertos. Um novo tempo está surgindo sobre a tua vida. Um novo tempo está se manifestando sobre a tua vida. Um novo tempo de Deus sobre a tua família. Um novo tempo de Deus sobre o teu ministério. Um novo tempo de Deus sobre os teus sonhos. Um novo tempo de Deus sobre os teus projetos. Está fluindo neste momento do trono de Deus sobre a tua vida. Ei, pegue esta palavra, reflita nela. Não esmoreça o teu coração. Não desfaleça a tua fé. Se te mostrar desfrouxo no tempo da tua adversidade, pequena será a tua fé. Nosso Deus é grande, é poderoso. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Amando-me na Calabaragai e Minaiassé Abadaraia Sobinácia Etei Manaia Sou Abando-me na Calabaragai. Sabe por que Deus está falando contigo desta forma? Porque Ele te ama. Sabe por que Deus está falando contigo desta forma? Porque o projeto ainda está de pé. Sabe por que Deus está falando contigo dessa forma? Porque Ele acredita em você. Ele sabe que você pode dar a volta por cima. A sociedade pode não mais acreditar em você, mas Ele ainda está depositando um crédito de confiança em você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar o seu ministério nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te engrandecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, que neste momento pararam para ouvir esta palavra. Que neste momento, Senhor, deram ouvido à voz do Senhor. Missionária Ana Cristina, missionária Juliane Duarte, Isosete, Senhor, Dijane, Josi, Senhor. Vai abençoando os meus irmãos, os que estavam, Pai, no início da live, antes de ser cortada, antes de iniciarmos esta outra. Que o Senhor possa abençoar também, Pai, que o Senhor possa abençoar esta casa, esta família que tem me recebido. Pai, eu quero entregar os teus servos missionários em tuas mãos. Eu quero entregar, meu Senhor, aqueles que estão ajudando a minha família no Rio de Janeiro, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, cada família que está ali, Senhor, ao redor da minha casa também. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos faz ser canal de bênção para este povo, Senhor. Pai amado, que esta palavra possa entrar em cada coração. Pai, retira a pedra, a dureza do coração que faz com que a sua palavra, Pai, não venha crescer e dar frutos e frutos para arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, eu determino a falência de toda a opressão satânica. Eu determino a falência, Pai, do império das trevas e profetizo um novo tempo em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse momento. Eu quero pedir a você que você possa divulgar aí esta live. E eu conto com as vossas orações. Nós viajamos pelo Brasil sem cobrar R$1 de igreja nenhuma. Já há 16 anos.
e não vendo CD, não vendo DVD, não passa envelope. Algumas igrejas disponibilizam a passagem, outras que são, têm uma condição mais inferior, querem que nós venhamos ir até eles para levar a palavra, dar um testemunho. Muitas vezes nós tiramos do bolso. Nós estamos abrindo um trabalho no Rio de Janeiro. Eu mantenho minha família, mantenho minha casa, pago a minha casa todo mês R$500, e é no quintal que nós vamos abrir o trabalho. Estamos lá terminando algumas coisas, ainda falta ainda uma etapa ainda a ser feita, o telhado, o término do concreto, os bancos, a caixa de som. Então, se Deus tocar no teu coração, você quiser estar aí sendo um canal de Deus em minha vida, em meu ministério, no ministério que o Senhor me deu, me confiabilizou, nos procure aí no privado, tá? Qualquer ajuda, ela é bem-vinda, tá, irmãos? Nós tiramos do bolso, eu vivo de um salário mínimo, não cobro, minha família não aceita que eu cobre para pregar. Muitas das vezes nós tiramos. Há igrejas que nos abençoam, outras que não podem, mas nós vamos do mesmo jeito. Há umas que arcam com as passagens, há outras que não podem, e nós vamos do mesmo jeito. Que Deus em Cristo possa abençoar cada irmão, tá? Pastor Claudemir, a outra live falhou e nós começamos uma outra. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e seu ministério, tá? Eu peço a vocês, orem por mim, orem pela minha família, missionária Luciana Ferreira, Miguel Ferreira, Vitória Ferreira e Radassa Ferreira. Lembre de nós, para que Deus possa tocar no coração de pessoas, para que pessoas possam ser sensíveis à voz do Espírito Santo, estarem nos ajudando nessa trajetória, tá? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.